Olá, sejam todos bem-vindos à nossa série de lives Respondendo Stories. E hoje é a 15ª live dessa série. Para você participar, basta enviar suas perguntas naquelas caixinhas que nós sempre deixamos nos stories ou aqui nos comentários durante a live. E hoje eu selecionei um tema para nós conversarmos um pouco. Essa semana está bem corrida, acabou de nascer o meu 6º filho. E foi uma loucura. As crianças estão todas aqui na casa do Júnior, onde nós gravamos. E se vocês ouvirem alguns barulhos aí, são as crianças. Mas hoje nós selecionamos um tema, até coloquei o título aí, eu acho que quem entrar vai conseguir ler, que é assuntos diversos, temperamento e comportamento infantil. Então, hoje vai ser mais um bate-papo, né? Vamos ver se a gente consegue contribuir, né, um pouco com os pais que têm, né, dificuldade com o comportamento das crianças. Como eu tenho 6 filhos, né, o 6º acabou de nascer, mas os 5 que eu já tenho é bem diferente um do outro e alguns truquezinhos, algumas, né, dicas já dá para você resolver ali a questão quando você vai fazer alguma atividade com as crianças. Então, a Carol entrou ali. Boa noite, Carol. A gente vai bater um papo aqui. Hoje é meio aleatória a conversa. É sobre assuntos diversos, temperamento e comportamento infantil. E aí, Júnior, o que dá pra gente falar sobre isso? O que você acha? Rapaz do céu. Olha, vou ser sincero, não é minha especialidade, né? Comportamento. Por isso que eu acho que Só que é um assunto que muito nos perguntam, né? Sobre... e hoje eles têm já... Os pais já estão ligados nessas denominações que o pessoal usa. De, meu filho é fleumático, né? Meu filho é sanguíneo. E, né? E como que eu faço, né? Aí eu falei, pô, é um baita assunto aí pra tu falar, né? Ainda mais que você tem vários filhos e igual você falou, né? Cada um tem um jeitinho, tem um pano de fundo ali. Por mais que várias coisas que a gente trabalha, né, com as crianças e tal, é igual, a gente usa várias coisas, né, iguais com as crianças, mas cada um tem um fundo ali. Usa as mesmas técnicas, né, para passar alguma habilidade, para desenvolver algum conhecimento com as crianças. Né? Isso. Aí tem esse pano de fundo que vem com eles, né? Que não sei de onde vem. Da onde você acha que vem isso aí? A nossa proposta aqui é sempre ser prático, né? Então, assim, de forma pragmática mesmo. A gente busca, assim, falar assim, isso aqui funciona, você aplica assim que dá certo. E você vai ter determinado resultado. Então, o que eu percebo, assim, na maioria dos casos, quando converso com amigos, com pais, né, que têm filhos também e tal, o que eu percebo assim, ele é de tal jeito, né? Estudam as classificações que tem, né, dos tipos humanos, da personalidade, do temperamento e tal. Fala assim, ele faz isso porque ele é de determinada forma. Tá, tudo bem, legal, muito bom saber isso mesmo. A gente acaba se conhecendo mais, né, quando nós estudamos essas coisas. Só que assim, daí, mas como resolver, né? Tá, a criança é desse jeito, mas como que eu faço, que eu sento e faço uma atividade com ela, né? Como que eu consigo chegar no meu objetivo com essa criança? Então, eu acho que a pergunta é assim, não como ele é, mas como fazer ele desenvolver a atividade que eu preciso que ele desenvolva, né? Só um parênteses assim, porque por mais, né, que eles têm os comportamentos diferentes e etc. Mas, por exemplo, o que eu trabalho, né, eu já a gente é bem objetivo. A gente trabalha com alfabetização, né, e o processo cognitivo é o mesmo em todos, então não interessa. Agora, o problema é que com determinada criança você tem um jeitinho de falar, e etc, etc. Então isso altera mesmo, e altera até no rendimento, né, da criança. Igual já eram as duas maiores, né, são meninas, né. E eu reparo assim, que uma é mais brava que a outra. Então você tem que... Uma é colérica, a outra é melancólica. Isso, aí você tem que... calma, não precisa bater em mim, não precisa fazer isso aí. Ela bate forte. Então isso altera, né? Porque o processo de alfabetização, principalmente, né, na educação infantil, tem uma ligação com afetividade, né, com sentimento, etc. Sim. É mais ou menos isso. Só lembrando, quem estiver assistindo agora, quiser mandar pergunta, quiser entrar com a gente aqui para fazer pergunta ao vivo, pode só mandar aí a solicitação, que hoje tá liberado. Nem
Nem sabia que dava pra fazer isso aí. Dá. Hoje tá liberado. Caramba. Mas enfim, isso que o Júnior estava comentando é importante porque, pelo seguinte, não adianta muito você saber, minha criança é colérica, ela se irrita mais facilmente, né? É sanguínea e colérica, né? Tal, se irrita mais facilmente e tal. Mas aí, como você resolve? Como você coloca ela para trabalhar? Então, uma das características desse tipo de temperamento, da criança que é mais colérica, que se irrita mais facilmente, elas gostam de desafio. Então, quando você vai desenvolver alguma atividade com essas crianças que têm esse temperamento, você deixa transparecer, prepara o ambiente de forma de colocar como se fosse um desafio e ela vai ajudar você a cumprir esse desafio. Então, essas crianças gostam muito de ser a parte ativa da atividade. Então, com um jeitinho ali você percebe, isso são coisas simples, não é nada. Então, assim, como eu estava dizendo no começo, como os pais às vezes ficam muito colados nessa questão, se apega muito a essas questões de descrever o tipo da criança, o tipo do temperamento dela. Mas e aí, o que você faz para a criança fazer o que você precisa que ela faça? Né? Só falando, a gente estava ali embaixo tomando café. E aí tem um bolinho, né, que as crianças detonaram tudo bolo, né, farela para todo lado. E realmente, né, até a segunda, né, que é um pouco mais colérica, que fala, né, e você vê o que ela faz? Fala assim, então eu quero ver você varrer isso aí. Pô, ela pegou a vassoura e varreu, entendeu? Achei o máximo isso. É muito fácil. E aí a outra não, né, ficou de boa no canto dela ali. Então, é só para dar um exemplo prático, né? Acabou de acontecer isso, né? Sim. Então, você quero ver você fazer isso aí, então, para mim, sabe? Aí ela, então daí que eu faço. Aí ela pegou Sim. e fez, né? Quando você coloca a coisa como desafio, né? Como, olha, isso aqui é uma coisa importante, você deixa transparecer que aquilo é uma coisa que não é qualquer um que faz, que ela é capaz de fazer aquilo, tal. Você coloca isso como desafio, a pessoa que é colérica, ela vai agarrar com unhas e dentes e vai fazer aquilo lá. E também ela se apega muito à autoridade, né? Então, se você demonstra que você tem uma certa autoridade e você trata essa criança como ela vai ajudar você, que é a autoridade, a desenvolver alguma coisa, ela na hora vai lá e vai te ajudar, vai ficar feliz em te ajudar. Então, assim, não adianta muito você saber o tipo que a criança é, a característica dela, do temperamento dela, sem saber esses meios de fazer com que ela execute alguma atividade, né? Só para deixar claro, você falou a colérica, aí tem a melancólica, fleumático, isso, fleumático e sanguíneo. É isso aí. E para a melancólica? Por exemplo, a Agatha ela é mais melancólica, entre melancólica e fleumática. E tem outra questão também. Há uns 15 anos atrás, eu peguei esse livro aqui, ó, que ele é um livro de capa preta, mas aqui do ladinho dá pra você ver. O nome dele é Curso de Integração Pessoal. É exatamente para isso, para quem está sofrendo muita ansiedade, quem tem aqueles dramas na vida e está com dificuldade de resolver. O Mário Ferreira, que é um autor brasileiro dos anos 50, ele é muito bom. Ele escreveu esse livro e fez uma apanhada, assim, um compilado de todas as teorias da época, né, daquela época, desde a antiguidade até o tempo dele, fazendo um estudo de caracterologia. O que é a caracterologia? A caracterologia ela estuda os temperamentos e o caráter. Então, assim, só uma introdução breve, não vou me aprofundar nisso porque é chato pra dedéu, assim, você fica meio técnico a coisa, né? Mas a caracterologia é uma ciência bem objetiva, descritiva, inclusive, a função dela é descrever os tipos humanos, e ela estuda o temperamento humano e o caráter que a gente comumente chama de personalidade. Então, assim, o temperamento ele é aquela coisa mais somática, que somática vem do corpo, né? Aquela coisa mais física que você herda. E o caráter você desenvolve com as virtudes, já é mais do espírito. Então o temperamento é mais do corpo, é hereditário, e o caráter é mais desenvolvimento da personalidade, do caráter é mais do espírito, que você desenvolve com o tempo. Então, esse livro do Mário Ferreira, ele até comenta, o Mário Ferreira ele é um filósofo muito bom, brasileiro, e tudo que ele fala, ele busca o radical da palavra, ele busca as origens da palavra grega, enfim, o significado. Por exemplo, ele diz que todas as coisas no mundo, né, tanto os seres humanos como os objetos, eles têm uma expressão. Expressão vem de ex, que é de fora,
pressão que é para fora e pressionar para fora. Pressionar para fora, é isso mesmo. Obrigado. Você pressiona para fora. Então, o que é esse pressionar para fora? É se mostrar. Então, através da parte física, das características físicas das coisas, nós percebemos o que essa coisa é. Aí um exemplo bem claro. Quando você vê um gato que tem garras, dentes afiados, tal, ele expressa, né? Ele traz para fora, para si, para as características físicas dele, o que ele é capaz de fazer, que é capaz de rasgar, de comer carne, né, enfim, né, ele é um bicho selvagem, não é um gato, né, que ele é pequeno, mas você pega um leão, por exemplo, aí é uma árvore, a árvore tem um tronco rugoso, os galhos se espalham, então você já percebe pela natureza, pelas características físicas, o que aquele elemento, aquela coisa da realidade é capaz de produzir, de fazer. Né? Então, ele explica isso, que as coisas se expressam e nós, com a nossa inteligência, captamos isso e percebemos o que essa coisa pode desenvolver, pode fazer, para que ela serve, etc. A espécie de uma identidade. Isso. Dessas coisas, né? Então, além da caracterologia estudar os temperamentos, que é essa parte mais externa, física, né, que se expressa, e o caráter, a personalidade que você desenvolve com o tempo, ele também estuda a afetividade, tem mais duas, é a afetividade, sensibilidade e a intelectualidade. Então, a intelectualidade é uma forma da gente ordenar esse conhecimento que a gente adquire da natureza, que a gente percebe na natureza. Aí um exemplo disso é assim, quando você pega um livro, você abre o livro, ele tem várias páginas de papel escrito com coisas escritas. Com a intelectualidade, a gente percebe que aquilo ali é um livro, porque ele é feito de papel e tem coisas escritas. Mas a gente consegue saber, quando a gente pega outro livro, que é o outro livro. Porque a nossa intelectualidade ordena isso. Apesar de eles terem as mesmas expressões, né, que a gente pega pelos sentidos, que é a sensibilidade, com a intelectualidade a gente consegue ordenar esse conhecimento que nós adquirimos da realidade e perceber que são livros diferentes, quando você pega outros livros. Né? Enfim, porque você vê que está escrito coisas diferentes, etc. Então, além dos temperamentos e da personalidade e do caráter, tem também esses três fatores, que é a intelectualidade, a afetividade e a sensibilidade. Sensibilidade aos sentidos, a afetividade são os afetos, o que você repugna ou te atrai, né? E a intelectualidade, que você ordena esse conhecimento que você adquire da natureza, do mundo em torno. Então, quando você pega um temperamento lá, sei lá, um sanguíneo que a gente estava falando aqui, né? Você pega um sanguíneo, que ele é mais dado às coisas, ele é mais agitado, ele quer conquistar as coisas, enfim. Você tem que ver também o que é mais forte, essa afetividade, essa sensibilidade ou essa intelectualidade. Porque dependendo dessas tendências, dessas três características, o sanguíneo vai ser de modos diferentes. Mas, só lembrando, eu comecei a falar do livro aqui, do curso de integração pessoal do Mário Ferreira de Santos, porque uns 15 anos atrás eu fiquei fissurado nisso aqui, eu li tudo, ele mostra todas as características, tipo de queixo, tipo de lábios, tipo de crânio, os tipos dos olhos, as pessoas que piscam rápido, tem o raciocínio rápido, as pessoas que piscam mais lento, assim, tem o raciocínio lento, enfim, aí é muito legal, porque é muito interessante o assunto, né? Aí eu fiquei fissurado nisso aqui, comecei a estudar, falei, não, eu quero saber, eu quero me conhecer bem agora, né? Eu vou agora estudar isso aqui a fundo, eu quero saber como eu sou, porque isso vai me ajudar a me desenvolver como pessoa, a resolver meus problemas e etc. Aí eu fiquei um tempão estudando isso e qual que é a minha conclusão? Eu não sei qual que é o meu temperamento. Porque na verdade a gente é uma mistura de várias coisas. Então, em determinados momentos, eu sou um cara muito pacífico, muito tranquilo, mas assim, eu já fui assaltado e quase matei o ladrão, entendeu? Então, assim, a gente não sabe, na verdade, porque tem muitos outros elementos, muitos outros fatores que influenciam no seu comportamento. Então, isso quer dizer que nós não somos determinados, né, de certa forma. Por isso. Eu nasci com tal característica, é muito provável que eu seria dessa forma, etc., mas por outras influências, né, e aí... acabei moldando o meu caráter, né? O caráter. Isso, inclusive até o Mário Ferreira nesse livro do curso de integração pessoal, ele fala que a função da caracterologia, que é essa ciência descritiva, bem objetiva, que tenta explicar essas questões que eu estou comentando, ele comenta o seguinte, duas coisas, ele comenta que a função da caracterologia
ver como dominar o temperamento a partir do caráter. Uma das coisas, das respostas que ela tenta buscar é como dominar o temperamento pelo caráter. E a outra questão é como construir um bom caráter quando o temperamento é frágil. Então, assim, tudo isso que eu falei, que como a gente percebe essa expressão no mundo das coisas e tal, e como a gente reage a isso com a sensibilidade, afetividade, intelectualidade, dependendo dessas características que é mais forte em cima do temperamento, que é o que vem de fábrica ali, o pano de fundo, você vai ter determinadas características, você vai agir de determinadas formas, tal. Mas assim, a própria ciência da caracterologia que une o temperamento com o caráter, o que ela busca é isso, é como o caráter molda o temperamento, como eles tentam responder isso, e como você desenvolver o caráter sendo que seu temperamento é frágil. Então, assim, era isso que eu estava falando no início. Porque, assim, o que adianta você saber descrever, meu filho é assim, ele age dessa forma porque ele é colérico, ele é melancólico, ele é fleumático e tal. Ele age dessa forma porque ele é assim. Tá, beleza, legal isso aí, eu acho muito legal. Tanto é que eu me debrucei nisso aqui, fiquei estudando para saber como eu era e tal. Mas, assim, qual que é a finalidade? Como eu dobro meu temperamento, como eu não deixo esse instinto, essa coisa hereditária, não é personalidade, essa característica do tempero, né? Essa coisa que veio, né, dos meus antepassados, veio na minha biologia, no meu corpo, como eu uso isso para me dar melhor, para se virar melhor, né? Para se desenvolver, né? Para eu conseguir me desenvolver melhor nas coisas, para eu conseguir, por exemplo, a pessoa é fleumática. Fleumático, ele é muito receptivo, ele é interiorizado, daí, entre aspas, ele é mais preguiçoso, dependendo da sensibilidade, afetividade e intelectualidade, lá que eu comentei. Mas assim, é aquela pessoa mais tranquila, que não é tão ativa, tal, fleumático. Tá, legal, mas aí, como eu faço para desenvolver a minha personalidade, para desenvolver meu caráter, para eu dobrar essa minha tendência? É só tendências, não é determinante, igual o Júnior comentou. Isso não determina, porque muitas pessoas, eu tenho até a minha cunhada aqui, a Daiane está aqui, o meu irmão, o Jaimão. O bichão 2 metros de altura, enorme, mas ele é um doce, sabe? Um fofinho, bem bonzinho. Mas deixa ele nervoso pra ver. Ele tinha parte no meio, entendeu? Então, assim, e ele é fleumático, ele é bem tranquilinho, personalidade tranquila de lidar e tal, mas assim... É igual cachorro, né? Tem aqueles cachorrão, você olha de longe, e aí você chega perto, é todo seu amiguinho, né? Que você fala, mas o cachorro vai me estraçalhar, né? E aí tem os pincher, né? Que é os cachorrinhos desse tamanho que tem um espírito maligno dentro deles, né? E falando nisso, só um parênteses, desculpa trabalhar o assunto sério. Esse dia eu vi um vídeo na internet do pincher num barco que põe pra correr um monte de leão marinho, você já viu isso? Corajoso aquele cachorro, hein? Mas como é que é o nome? Calistenia, tem um nome que é essa coisa os cachorros têm chama de drive. Quando você analisa os tipos de cachorro, só um parênteses, viu? Mas é muito legal porque é o negócio que eu tava falando da expressão, né? Tipo, você pressionar para fora as suas características. Os cachorros são assim, por que tem raças e determinadas raças melhores para determinados tipos de trabalho? Porque, assim, todos os cachorros são cachorro. Todos os cachorros, eles têm características iguais. Os cachorros são caçadores, né? Eles são territorialistas, enfim. Todos os cachorros têm as características de cachorro. Eles vivem em matilha, então eles respeitam a hierarquia, tem um que manda, né? Se você não mandar no seu cachorro, ele vai mandar em você. Ele vai falar se você pode ou não entrar na sua casa, se você pode ou não sentar no sofá, porque os cachorros, eles respeitam a hierarquia, enfim. Os cachorros têm essas características gerais, que todos têm a mesma característica. Só que determinados cachorros têm um drive, o drive é o que guia, mais forte. Então você pega um Doberman, que é aqueles cachorros de mafiosos, né, que cuida da casa, aqueles compridão preto. Aqueles cachorros são super territorialistas. O drive mais forte neles é dominar o território. Então eles são cachorros bons para guarda, entendeu? Daí tem, por exemplo, eu tenho lá um Broodhealer, que eu ganhei de um amigo aqui, excelente, eu queria esse cachorro demais. Broodhealer, o drive dele ele é pastor, ele cuida de gado, né? Broodhealer, ele é Australian Cattle Dog, que ele cuida do gado. Então assim, o drive dele maior é o de caça.
Então ele vai lá e coloca os gados no lugar que tem que colocar. Ele vai, morde no calcanhar e coloca no lugar. Então assim, cada cachorro tem uma característica mais acentuada. Então os seres humanos são assim também. Então essas classificações, até o primeiro que fez foi o Hipócrates, que é grego, muito antigo, da antiguidade, antes de Cristo. Ele fez a primeira classificação desses tipos humanos por excreções que tem no corpo, né? Secreções assim, da bilis e tal. E daí ele deu uma classificação e depois foi indo, essa classificação tornou essa que a gente comentou. Enfim, a classificação de Hipócrates é a seguinte: é o linfático, sanguíneo, bilioso e nervoso. Aí você pega essas que a gente falou, que é o sanguíneo, melancólico, fleumático e... Sanguíneo, melancólico, fleumático... Melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. E o colérico, enfim. Aí, mas assim, a Carol comentou que o fleumático é água parada, mas se agitar vira tsunami. Então, pode ser isso. Sim, pode ser isso. Mas com as crianças, o mais importante é saber como resolver. Por exemplo, eu tenho um Augusto. O Augusto ele é muito tranquilo. Ele é assim, um docinho. Só que assim, ele tem dificuldade de se expressar. Se você não para e ouve o que ele quer falar, ele fica nervoso, ele chora. Então eu já sei que ele é assim. Então quando eu vou fazer alguma atividade com ele, eu já sei um jeitinho de lidar com ele ali que eu vou fazer com que ele desenvolva o que eu preciso. O Antônio já é mais nervoso, ele já te enfrenta, né? Já é mais colérico, ele te enfrenta, ele, né, quer colocar a vontade dele sobre a sua, mesmo que ele sabe que você é autoridade, ele quer te enfrentar. E ele é desse tamanhozinho, ó. Eu falei que ele é um velhinho, sabe? Ele é desse tamanhozinho, ele quer te enfrentar, ele quer colocar a vontade dele. Aí eu sei que ele é assim. Então eu cedo? Não cedo, porque se eu ceder, aí todo dia ele vai mandar em mim. Ele é igual o Doberman, né? É territorialista, ele quer o que manda, aí ele quer me enfrentar. Até a gente estava tomando café, eu comentei, né, da Catarina, que ela se desafiou, ela foi lá e varreu. O Antônio, já, né, que esse bravinho aí, ele queria pedaço do bolo que tinha goiabinha, né? aí o Jair falou, não, você termina de comer o seu, né, porque ele comeu só a metade que tinha goiabinha e deixou essa. Não, você come o seu e aí depois você pega o outro. Ele, não, ele quer o outro. Aí o Jair, não, você vai comer o seu. Aí falou umas 3, 4 vezes. Aí ele, tá bom, aí ele comeu o resto. Sim, né? sim. Então o Jair falou, né? Não pode ceder também. Porque você tem que ir moldando. Né? Se você deixar, ele manda em você. E ele é desse tamanhozinho, eu falei. Ele é desse tamanhozinho, ele manda em você. E ele tem 3 anos. Mas desde os 2 anos, você já percebe, já fica mais acentuada essa característica dele, né? Esse temperamento. Mas assim, você sabendo que ele é assim, o que você tem que desenvolver nele? A afetividade. A afetividade é aquilo que te repele ou que te atrai, né? Isso que é a afetividade. Então, como você desenvolve a afetividade dele? Você desenvolve assim, ó, o que atrai? Ele mandar em você, ele fazer o que ele quer, isso que é o que atrai. O que repele? Eu não quero obedecer esse cara aí. Eu não quero fazer isso aqui que ele está me mandando fazer. Então, como você desenvolve a afetividade dele? Vai fazer, ponto. Com o outro, com a Agatha mesmo, que ela é mais fleumática, mais melancólica, você não tinha problema. Você pode ceder que ela é tranquila. Depois você conversa com ela, ela absorve bem, tá, tudo bem, eu faço o que você quer. Agora o Antônio não, o Antônio aí você tem que desenvolver a afetividade dele. Por exemplo, às vezes eu saio de casa, ele quer ir junto. Aí às vezes eu posso até levar ele, né? Às vezes eu estou indo fazer alguma coisa que dá pra ele ir comigo e tal. Eu olho pra ele, como ele já vem, não, eu vou com você, tal. Daí eu falo assim, ó, hoje você vai ficar aqui. O dia que eu quiser te levar, eu te levo. Pronto. E só deixar claro que quando você falou assim, desenvolver atividade, não quer dizer que você tem que ficar cedendo. Porque tem muito isso, né? Você tem hoje, né? Fala muito assim, você tem que ceder, porque aí você desenvolve a atividade e não oprime, né? Virou uma clave diferente do assunto. Virou o sentido da coisa. Isso, com certeza. Então, esse desenvolvimento da atividade não é isso, não é ficar cedendo, porque você não vai oprimir. Da afetividade. Isso, da afetividade. Então, é o contrário, né? Você tem que ir fazendo esse molde, igual já tá falando. Quando você não cede para ele fazer as vontades dele, a afetividade dele vai se desenvolver. Porque uma coisa que os pais confundem muito, quando você fala não, quando você impõe limites, você tá desenvolvendo a afetividade da criança, você não tá oprimindo ela. Porque a pior forma de descaso e que as crianças percebem é você não dar atenção para a criança, ela fazer o que ela quiser, você não
qualquer coisa. Por exemplo, a criança quer fazer qualquer coisa, você deixa, você não tá nem aí, se ela vai pra lá ou pra cá, você não... Isso a criança percebe, pô, mas esse cara aqui, esse meu pai aqui, que eu gosto dele, que eu tenho ele como um parâmetro, um ponto de referência, ele nem tá nem aí pra mim. Então, assim, você colocar limites é uma forma de você se relacionar e é uma forma que as crianças necessitam. Elas precisam desse parâmetro, desse ponto de referência. Então, se você não dá o ponto de referência para ela, deixa ela fazer o que ela quiser, tanto faz, tanto fez, essa criança não vai se desenvolver afetivamente. Tanto você aprovar, por exemplo, o Antônio, é muito engraçado, até hoje, olha, ele vai ao banheiro sozinho desde 1 ano e meio, mais ou menos. Até hoje, ele chega e fala, pai, eu quero ir fazer xixi. Eu falo, vai lá no banheiro. Aí ele vai, às vezes ele sai do lado do banheiro, vai lá e fala, pai, quero ir ao banheiro fazer xixi. Eu falo, pode ir lá, vai lá no banheiro, corre lá. Aí ele corre lá no banheiro e vai. Por que as crianças fazem isso? Elas precisam dessa aprovação dos pais, elas precisam desse ponto de referência. Isso é uma coisa natural que acontece e é muito saudável para as crianças, tanto quando você fala não, quanto quando você fala sim. Porque isso faz com que a criança desenvolva a afetividade dela e elas têm esse parâmetro que é os pais. Né? Então, quando você fala não, quando você restringe algumas coisas das crianças, você está ajudando ela. Ela precisa dessa linha, né, de parâmetro, dessa linha de horizonte mesmo, né? Que você, o Jair está explicando assim um termo mais antigo, né? Que a tradição sempre nos ensinou, por exemplo, o Almar Ferreira dos Santos, né? Usou de coisas que, desde da antiguidade se usa. Mas hoje, por exemplo, em termos mais acadêmicos, né? Mais modernos, etc., que é basicamente a mesma coisa, né? Só mudar os termos, por exemplo, a gente chama isso de controle inibitório, né? De você controlar, né? Você inibir algumas ações das crianças. E já tem várias pesquisas muito importantes sobre isso. Por exemplo, já tem pesquisas que mostram assim, crianças que desde pequeno é trabalhado esse controle inibitório, eles têm propensão a falar não para drogas, a obedecer mais regras, entendeu? E em fase adultas, né? Então, eles já têm essas pesquisas longitudinais, né? Que eles falam de geração mesmo, que eles conseguem ver que crianças que têm os pais largaram, não deram essa atenção, à afetividade da criança, não falaram não, as crianças não obedeceram, as crianças perceberam que tem um limite até onde ela vai ou não, elas têm tendência a usar drogas, ficar aquela busca de ser aceito por grupos, e às vezes são grupos ruins, né, de más companhias. Então, por quê? O que acontece com esses grupos? Como ela não tem um parâmetro em casa, uma pessoa que dá atenção para ela, que ela ama, que dá a afetividade, ela vai buscar isso em outro lugar, entendeu? Ela vai buscar lá no amigo, né, ou no líder de alguma seita, né, ou de algum grupinho da escola, da faculdade, etc. Então eles têm tendências a entrarem nesses grupos e fazerem, né, não se tornarem maduros, né, para tomar decisões. Se as crianças não têm essa afetividade desenvolvida dentro de casa com os pais, ela vai buscar essa afetividade fora. A afetividade tanto no sentido emocional mesmo, como nesse sentido de limites e tal. Aí por isso que o pessoal entra muito nesses rituais de iniciação, assim, sei lá, calouro de universidade, eles acham o máximo ser aceito num grupo. Né? Na adolescência, esses grupos de heavy metal, né? Que anda tudo de preto, de gótico e tal. Por isso que adolescente gosta muito disso, né? Adolescente gosta de mostrar pro mundo, isso é natural. Já eu volto, mas enfim, já eu volto no assunto, porque assim... as características do desenvolvimento humano, desse desenvolvimento da personalidade e do caráter, ele passa por determinados temperamentos, entendeu? Então, quando a criança é mais jovem, né, na primeira infância, a criança ela é mais melancólica e fleumática, ela é mais receptiva, né? Por isso que a gente fala que a criança é uma esponjinha e tal. Mas aí na adolescência... ela já é mais colérica, ela quer mostrar que ela consegue, ela é mais ativa, quer mostrar que ela consegue fazer algumas coisas. Aí na velhice, ela já é mais tranquila. Então, assim, as fases do desenvolvimento da personalidade das pessoas também tem certas características padrões também. Então, tá vendo que isso muda. Você dependendo da atividade que você exerce, da forma que você
se desenvolve como pessoa, né? Desenvolve sua personalidade, vai mudar as características do seu temperamento. Porque a questão é essa, como você molda o seu temperamento. Não é assim, ele é assim, né? Tá, eu já vi várias mães falando, é porque ele é assim, por isso que ele faz isso. Tá legal, ele é assim, mas e aí, o que você vai fazer? Porque você vai deixar seu filho ser assim, né? Então, assim, seguir só os seus impulsos, né? Aí vira igual um cachorrinho, né? Um cachorrinho você condiciona ali os impulsos dele e pronto, ele faz o que você quer. Isso, mas é como a gente falou, assim, até hoje nessas pedagogias modernas, eles se apegam muito a teorias da psicologia moderna também. Então tem muito disso, que se você falar não para os impulsos, né, para algumas coisas, você oprime ele de certa forma, entendeu? Então tem muito isso. Isso pegou muito nas pedagogias modernas. Não, é o contrário disso, entendeu? Você tem que se moldar. Isso, né? É seu filho, né? Você tem que ajudá-lo a se desenvolver e não falar assim ao tempo todo, porque isso faz mal para ele a longo prazo, né? Sim. E aí você acha que nossa, ele tá exagerando? Não tô, não, eu vejo isso muito e muito. Entendeu? É igual a Jara falou, eu dou aula em escola também, né? Já dei aula em escolas. E as mães falam, mas é porque ele é desse jeito, é que ele é bravinho assim mesmo, é que ele é meio violento. Então, aí dá vontade de falar, então deixa assim, então, né? É seu filho mesmo, né? Então, não, dá vontade mesmo, porque é um negócio sério assim, já. Só que eu falo, eu sou professor, principalmente quando dou aula em escolas, etc. Eu fico pouco tempo com seu filho na vida dele, você vê bem. Fico lá 1 ano no máximo, entendeu? E agora você vai ficar o resto da vida, entendeu? É o seu filho, entendeu? Então tem que ponderar. Eu comentei essa coisa de grupo, normalmente na adolescência ele fica mais buscando aceitação, né, tal, porque assim, é natural isso, o adolescente ele busca mostrar para o mundo, para quem está em torno dele, que ele é capaz de fazer determinadas coisas, ele consegue dominar determinadas habilidades. Isso é bom até, faz parte do desenvolvimento da personalidade. Então por isso que é natural os adolescentes a entrar nesses grupos, né, alguns viram bandidinho ali na adolescência, né, mas enfim. Eu com 15 anos eu fui viajar de bicicleta. E viajei mais de 10 anos de bicicleta. Então, assim, meus pais me deram liberdade, eu fui lá e meti a cara, porque assim, eu de certa forma, provar para mim mesmo e para os outros, eu sou capaz de fazer certas coisas, né? Por isso que é importante, né, desde pequeno não, ali já com 12, 13 anos, entrando na adolescência, você começar a ensinar um ofício ou alguma coisa para um adolescente. Eu não estou falando de colocar o seu filho para trabalhar no mercado, entendeu? Eu ensinar alguma coisa, porque daqui 2, 3 anos ele vai querer mostrar para o mundo do que ele é capaz de fazer alguma coisa. Então é importante que ele seja bom em algo. Então pode ser esporte, entendeu? Mas que ele entenda que ele, opa, eu tenho uma ferramenta aqui e eu posso mostrar ao mundo que eu sou capaz. E isso é bom, porque isso traz maturidade. E aí ele vai se desenvolvendo, né, nas camadas da personalidade dele, né? E não, agora um adolescente que não sabe fazer nada, não tem, né, referência nenhuma de nada, o que vai fazer? Ele vai fazer um esforço enorme para ficar sendo aceito nesses grupinhos aí, entendeu? Porque ele não sabe fazer nada, né? A única coisa que ele pode fazer é, me dá um pouco de afetividade. Agora, um adolescente que já domina alguma coisa, ele de certa forma é mais maduro, né? Ele tem maturidade. Ele falou, eu não preciso de tanto do seu abraço, porque eu sei me virar. Me dá sua aprovação. Isso, eu não preciso de tanto sua aprovação, porque eu sei me virar, entendeu? Eu sou capaz de mostrar algo para a comunidade, entendeu? Então isso ajuda na maturidade, né? Sim, e os pais são um ponto-chave nisso aí, porque quando os pais não ficam restringindo a criança, mas sim... Opa, que legal isso aqui que você fez, né? Opa, é assim que faz, deixa eu te mostrar como é que faz isso aqui. E a criança vai desenvolvendo desde pequena certas habilidades, ela sabe como resolver certas coisas, ela já tem essa aprovação em casa. Os pais já estimula ela a resolver determinadas coisas. Então ela não precisa que um grupinho lá de pré-adolescente ou um grupinho de universidade aprove ela, né? Dê aprovação para que ela seja aceita e tal. Vai catar coquinho, eu sei o que eu sou, né? Então, se a criança sabendo, a criança que eu tô falando assim já é pré-adolescência, adolescência para a vida adulta, né? Ela sabendo de onde que ela vem, quem ela vai falar assim, você vai falar para mim quem eu sou? Eu já sei que eu sei fazer isso, eu já sei que eu domino determinadas coisas, né? Eu já sou capaz de fazer isso, porque os adolescentes, eles precisam disso mesmo. Então, se desde pequeno você estimula
ajuda as crianças a desenvolver determinadas habilidades, ela já vai chegar nessa fase bem mais tranquilo. Aí você não vai ter aqueles problemas que normalmente tem na adolescência, dos adolescentes ficar revoltados com os pais e tal, né? Eu lembrei de eu não tenho muito a ver assim, mas eu lembrei de um artigo do Olavo de Carvalho, do Imbecil Juvenil. Não sei se você lembra desse artigo, muito bom, né? Que basicamente ele fala assim, o adolescente ele se revolta contra os que amam, né? Ele faz um esforço danado para entrar na corja, né? Daqueles que eu odeio. Então é basicamente isso. Pô, todo mundo passou por ensino médio aqui. Ensino fundamental 2 e médio ali, e é basicamente isso. Você vê um esforço danado para ser aceito entre a corja, né? E chega em casa e se revolta contra aqueles que os amam. Ele fala que é uma revolta fictícia, assim, porque ele sabe que os pais não vão fazer nada contra ele. Por isso que ele se revolta com os pais e briga com os pais. Os pais não vão revidar na mesma altura de que ele se revolta, sim, né? Sim. É verdade. Deve falar que os pais, ele sabe que o pai, no fim das contas, esse revoltado, essa pessoa que se revolta contra os pais, tá, na adolescência, ele sabe que os pais o amam e nunca vai retribuir na mesma moeda, né? Então, assim, ele já é um jogo de cartas marcadas, na verdade, né? E aí, contra o coletivo, que é aquele que ele quer ser aceito, ele se rebaixa ao máximo, mesmo eles não dando o amor que ele recebe em casa dos pais, que é que ele fica revoltado, né? E aí tem muita adulta, assim, hoje, né? Que tá nessa fase ainda, né? Que se revolta contra as coisas que, na verdade, sempre ajudou, sempre lhe deu meios de se realizar tal, e se submete à autoridade de pessoas que só querem destruir a gente, né? Só querem nos destruir de várias formas. Mas, enfim, esse assunto já não é de criança, né? Mas e aí, Júnior? Acho que... eu acho que é isso aí. Só uma coisa que eu lembrei antes que eu esqueço. Eu vi uma discussão assim, mas não é 4 temperamentos, é 8, não sei o que, não, e por que é 8 e não é 16 e tal? É assim, essas classificações, elas podem variar dependendo do enfoque que você dá. Até esse que fala, mas não é 4, é 8 temperamento e tal, assim, qual que é a variância que tem? A variância é que, assim, tem os 4 temperamentos da classificação tradicional e tem lá atividade, afetividade e ressonância. Então, assim, a pessoa pode ser um colérico, mas ele tem a atividade mais forte do que a afetividade, né? Ou a sensibilidade. Eu não lembro agora se era afetividade ou sensibilidade que eles usam. Mas assim, você pega o Mário Ferreira dos Santos, que é dos anos 50, que pegou toda a classificação tradicional desse livro que eu falei, que é o Curso de Integração Pessoal, que eu estudei igual maluco, querendo me conhecer melhor. Mas você pega, ele fala isso, só que ele fala de forma diferente, só é outras palavrinhas. Então, assim, é só ficar, no fim das contas, fica só brincando com palavras, né? Daí ele coloca ali, que eu comentei no começo, que é a afetividade, sensibilidade e intelectualidade. Aí fala, a pessoa mais ressonante, mais ativa ou mais... que sente mais, né? Mais sensível. Então, e daí você pega os temperamentos e desdobra, ou a pessoa é mais ativa ou mais sensível. Ela absorve mais ou ela reage mais à situação. E aí você desdobra esses 4 em 8. Então, assim, dependendo do enfoque que você dá, você vai... Por isso que eu falei, eu fiquei um tempo estudando isso aqui. Qual que é a minha conclusão? Como eu sou? Não sei. Entendeu? Eu sou uma mistura de várias coisas dependendo das circunstâncias. Dependendo do que acontece, dependendo da fase que eu tô da minha vida. Né? Quando eu era adolescente, eu era de um jeito, que é o que eu tava comentando. Você vai desenvolvendo seu caráter e sua personalidade. Então, quando eu era adolescente, eu era um jeito, quando eu era criança, era de outro. Claro que tem um pano de fundo que é meio constante. Mas, assim, dependendo da situação, da época, de como você desenvolveu o seu caráter, sua personalidade, você vai agir de formas diferentes, né? Não, ou até você falou o padre Paulo Ricardo, ele tem um curso até sobre isso, né? Uhum. E é assim, ele no começo do curso ele diz assim, que por que são 4 temperamentos? Porque basicamente é assim, que resposta você dá à pergunta, por exemplo, como você reage a determinada situação? Você reage de uma forma ou de outra. E como você, o que você faz com essa reação que você reagiu? De uma forma ou de outra. Então, basicamente, são essas 4 nuances, né? Essas 4 vertentes. Então, por exemplo, surgiu apareceu uma situação na sua frente para você resolver. Você tem 2 caminhos, né, para você resolver. E aí, como que você faz? Tem pessoas que pegam a situação, abraçam ela, igual um cachorro pega um osso e não larga mais. Tem pessoas que pegam e
e já larga, entendeu? Tem pessoas que dão atenção a uma coisa, não dão atenção a outra, então basicamente por isso são esses 4 aí, né, que o Padre Paulo fala. Então e eu acho que paternar é isso aí. Mas só eu acho que cumprimentar o pessoal aqui, a Carol, tudo bem? O Jaime, a Lari, a Daiane entrou aqui, o Duarte, Ariane, Priscila, Stephanie, Pedagogia Sem Neura, Juliana, né? Luciana. Alguma coisa mandou ali, ó. O antes. Ela quer. É uma mensagem que manda, não é nada. Não. Tá. Mas enfim, então resumindo assim, como o Mário Ferreira fala aqui, a função da caracterologia, que é a ciência descritiva, objetiva, que busca ver os tipos, a tipologia dos seres humanos. É muito interessante esse assunto, é muito legal mesmo. Né? Porque ele descreve todo o perfil físico mesmo, o formato de mão, formato de nariz, testa, daí dependendo da pessoa você sabe mais ou menos o jeito que ela é. É muito interessante o assunto. Mas aí... É meio testudo assim. Enfim, aí a caracterologia, como ele diz, a resposta que ela busca é como você moldar o temperamento pelo caráter ou como através do caráter você melhorar um temperamento frágil. Então acho que para os pais que vivem analisando a caracterologia ou o temperamento das crianças, fica a dica. Não importa o tanto que o jeito que seu filho se comporta, o que importa é como você vai fazer com que ele atinja os objetivos e que ele desenvolva a sua personalidade, o seu caráter. Isso é o mais importante. Então, eu fiquei muito tempo, né, tentando me entender, ver como que eu funcionava e tal. Minha conclusão, não sei. Faz 15 anos que eu estudei isso aqui, né, volta e meia eu dou uma olhada ali e tal, mas assim, eu tenho características de várias coisas. E dependendo da linha que você pega, tanto o Júnior falou da psicologia moderna, né, os antigos, né, os gregos, dependendo da linha que você pega de estudo dessa tipologia humana, vai ter muitos outros elementos para você se autoanalisar. E aí eu acho assim, para quem gosta do assunto é muito legal, é muito interessante, como eu acabei de dizer, mas assim, para fins práticos, é assim, como eu pego a minha criança aqui que é mais sanguínea, né, que é mais nervosa, né, que fica mais irritadiça, que te enfrenta, como eu faço ela desenvolver o caráter dela, a personalidade dela? Eu já dei algumas dicas aí de você desenvolver a personalidade, desenvolver a afetividade dessas crianças, né, que é uma forma de você fazer com que ela vai desenvolvendo a afetividade para depois na adolescência não ter problemas, enfim. Aí, se ela é muito receptiva e sofre muito, como eu dou mais confiança para ela? Isso é uma coisa muito elementar, assim. Você não pode ser a fonte de angústia para a criança. Você tem que ser né, você percebe que sua criança é mais receptiva, mais melancólica, fleumática ali, dependendo, porque tem nuances, né? Mas é mais melancólica, ela absorve mais as coisas e sofre mais, né? Sofre mais internamente. Você pega e dá apoio a ela. Apoio no sentido de você incentiva ela a ser mais confiante, a não absorver tanto, a pôr para fora o que precisa, estimula ela nesse sentido. Então, assim, com um pouquinho de observação, você consegue ir fazendo com que as crianças desenvolvam essa personalidade, desenvolva o caráter. E você só desenvolve isso através de estímulos e no dia a dia ali desenvolvendo ela. E são coisas muito simples. Você fazer a criança aprender a esperar, você saber fazer com que ela peça o que ela precise, né? Não assim, antes ela só dá um sinal, você já dá na mão. Não, deixa ela pedir. Porque às vezes é incômodo, né? Você chegar e falar, eu preciso disso, eu quero que você pegue água para mim. Às vezes assim é incômodo. Então você conversar com a criança, ouvir o que ela tem para dizer, deixa o Augusto mesmo, que ele é mais melancólico ali e tal. Se ele não consegue se expressar, ele fica nervoso, ele chora, você vê, né? Às vezes ele vem de uma coisa, ele fica meio envergonhado e tal. Aí eu faço de propósito, falo, eu não estou entendendo, o que você quis dizer mesmo? Aí eu faço ele falar, eu falo, esse jeito aí eu não consegui entender. Aí ele então, como é que é, Augusto? Eu não entendi. Daí ele fala, eu quero tal coisa. Eu falo, agora eu entendi, então entendeu? Então você vai estimulando ele a desenvolver, a ele dobrar esse temperamento dele, né? Dobrar esse chassis que vem de fábrica, né? Entendeu? Então acho que é isso, né, Júnior? É isso aí. Muito bom. Muito bom saber dessas coisas.
Vou dar uma analisada, ver como eu sou. Você falou de acordo com a testa, eu fiquei preocupado. Tem mesmo. Deixa eu achar que é muito legal esse livro. É muito legal. Não vai ler aí não, vai que você vai falar como eu sou. Aqui, ó. Olha os tipos, alguns tipos aqui, ó. É muito interessante, ó. Tem uns testudos aqui, ó. Nossa Esse cara aqui, ó. O Júnior é o 2. Né? Mas tem um formato de mão, é muito interessante. Mas assim, isso, né, é muito legal esse livro. E assim, mas tem uma coisa que tem que tomar cuidado, que eu vejo assim, às vezes os formatos de mão, né, é muito legal. Daí você consegue saber mais ou menos o tipo da pessoa, né? Só que uma coisa chata nisso aqui, inconveniente, é que as pessoas começam a estudar isso aqui e fica meio neurótico, assim, né? Eles começam a analisar todo mundo. Então você tá conversando com a pessoa assim, tá te analisando, sabe? Fala, vai pra lá, ou sai daqui, né? Então assim, não vira um inconveniente também, né? Porque é muito chato, né? A pessoa, eu falo muito isso aí, eu falo assim, cara, o problema não é você ser inteligente, o problema não é você não ser inteligente, ou ser de um partido, o problema é você ser chato. Você tem cara que é chato, mas só não seja chato. E tem gente que faz isso mesmo, é um porre. É um assunto muito interessante, mas às vezes as pessoas conseguem estragar. Tem gente que começa a falar disso, eu saio de fininho assim. Hoje, por exemplo, né, é que eu sou solteiro, saio e tal, e aí conheço as pessoas, aí já várias mulheres assim, que signo que você é? Você é desse jeito, não sei o quê. Como assim, meu? Sabe assim? Você é meio assim, não sei o quê, porque você nasceu desse jeito, você tá na lua tal, não sei o quê. Eu falei, que chatice isso, meu Deus do céu, sabe? E é parecido com esse assunto, né? E lavar uma louça, né? Vai, né? Que porra, sabe? Você nem conhece. Eu falei assim, você nem precisa conhecer as pessoas, então é só você comprar um manual de signo, não sei, né? E ler, né? E aí você não precisa conhecer ninguém. Você olha as fotos, já sei, isso aqui. Eu falei, meu, a chatice enorme, assim, virou uma chatice, meu. Tá muito comum isso, assim, no meio, né? Da galera, assim. E tá chato mesmo. Não seja assim, tá? Então acho que é isso. Qualquer coisa, só lembrando para você participar aqui da nossa série de lives respondendo stories. Sempre nós deixamos nas caixinhas do stories, nós deixamos nos stories uma caixinha para você mandar suas perguntas ou aqui nos comentários durante a live. Essa semana a gente deu para responder porque o Jairo teve filho e aí virou uma correria e não deu para se planejar muito. Não. Mas semana que vem a gente volta aí, né, com as perguntas. Esse nascimento foi uma coisa de cinema, mas outro dia eu conto. Até mais. Tchau. Tchau.